Salve, salve, Rede Super! Estamos aqui começando mais um programa Agora é com Eles. Esse programa aqui que vem para complementar aí a sua programação, falando para o público masculino, mas também, claro, para toda a família. Agora, gente, vocês já ouviram dizer que política e religião não se discute? Pois é, mas nós aqui no nosso programa, nós vamos discutir sim. Então, nós vamos falar sobre a importância da participação dos cristãos no processo eleitoral também e ainda da forma como se mobilizar dentro da política. Vivemos aí esse tempo de um pleito eleitoral majoritário e com o posicionamento muito firme que os cristãos precisam ter. Então, não dá para você pensar em mudar de canal, porque afinal de contas, o melhor programa da televisão brasileira voltada para o público masculino já começou. É isso aí, pessoal. Agora é com eles na sua TV aí para te abençoar. E eu quero aqui cumprimentar meus nobres e queridos amigos eleitos por todo o povo de Deus ali para fazer a representação aqui da testosterona. Meu querido Felipe Barros Fluir. Muito Filipão, bom. Beleza, cara? Coincidências à parte, você sempre começa cumprimentando quem está à sua direita, né? Então, assim, sempre, em todos os programas, ele pende para a direita e está tudo certo. Ainda mais hoje, que é um programa com um tema tão especial, prazer para mim estar do seu lado aqui. Para entendedores entenderão, e do meu outro lado aqui, direito aqui, com a mão direita aqui, meu querido pastor Leonardo Capuchin. Isso aqui é um cara de uma elegância, de uma gentileza, de uma sensibilidade. Eu tô tentando aprender com vocês. Vocês são homens elegantes, que se portam bem, que têm uma presença. Estou tentando chegar lá. Uma hora eu chego nesse nível de glória. Isso aí é fake news de campanha política. Não, é verdade, é verdade. Eu acredito no Léo, eu acredito nele. Gente, e nesse bate-papo aqui gostoso e claro, a gente quer fazer para contribuir para você aí de casa. Claro, faltou o nosso quarto elemento, então num assunto importantíssimo como esse, nós temos um convidado também para lá de especial. Olha quem é, confira. Carlos Viana tem 59 anos e dedicou 23 deles ao jornalismo em televisão, rádio, jornais e revistas. Formado em jornalismo com especialização em gestão estratégica de marketing pela UFMG, foi professor universitário com passagens por várias faculdades. Em 2018, foi eleito senador por Minas Gerais com mais de 3 milhões de votos. No Senado, destacou-se como relator da CPI de Brumadinho, que investigou as causas e os responsáveis pela tragédia. Tem atuado nas áreas de educação, economia, comunicações, relações exteriores, infraestrutura e segurança pública. Desde dezembro de 2020, é vice-líder do governo no Senado Federal. Casado com Solange, Carlos é pai do Samuel e da Isabela. Muito bem. Seja bem-vindo, nosso querido senador Carlos Viana. Obrigado, senhor. Obrigado. Um prazer. Deus abençoe ao pastor Léo, obrigado ao Felipe. É uma alegria estar aqui com vocês aqui. Eu na segunda direita aqui do seu lado. É isso aí. Se eu falar que está na esquerda, eu já comprometo aí. Não. Esse negócio Depois de passar um mês ali, até nos últimos dias, a gente comentava lá, né, Felipe, lá atrás, né, Léo? Sim. Que foi tenso para nós aqui do lado de cá. O senhor ali, tanto concorrendo ao governo do Estado, sim, aí teve ali o resultado, o Zema reeleito, e depois continuou na campanha do presidente. Aí a corrida, a batida da lata é muito forte, né? O Sérgio, a Bíblia nos ensina, o apóstolo Paulo, ele é muito claro várias vezes, em que a gente não cresce só na vitória. A derrota, ela nos ensina muito mais, às vezes, do que quando nós estamos num pleito vitorioso. E o cristianismo, ao longo da história, é um pleito de crescimento nas perseguições e até nas derrotas. Toda vez que a igreja sofria uma perseguição muito grande, a igreja crescia. Então, na política, não é muito diferente, porque eu não entendo a política como uma profissão. Eu vim para a política depois de 35 anos de trabalho em várias outras áreas. Tá? E hoje estou político. Tenho 8 anos como senador, 4 já cumpridos. E digo para vocês com muita tranquilidade diante de Deus que cumpri com muita
sabe, muita responsabilidade, muita transparência. Tenho honrado cada voto que existe num terreno difícil, árido, numa área em que o Brasil hoje, nós estamos muito divididos, as eleições deixaram isso muito claro, né? E quem está na vida pública tem que buscar sempre o consenso do diálogo, da gente poder somar. Passadas as eleições, agora, o que é a nossa situação agora? Vamos unir o país. Vamos dar um jeito de deixar claro Esse é o sentido crescer. E significado até mesmo da palavra política, né? É isso. É fazer essa conciliação ali, né? Agora, eu considero a experiência muito boa. Ter sido candidato a governador num momento como esse, os resultados, para mim, foram de um grande crescimento e de um aprendizado muito grande. Porque, como jornalista, eu cobria a política do lado de fora, né, pastor Felipe? Ficava observando, agora não. Agora eu estou no fogo cruzado, né? Conhecendo de verdade os bastidores. E confesso, pastor Léo, que às vezes, como jornalista, eu estou numa reunião grande de líderes, aí eu falo assim, gente, a notícia está aqui, isso aqui ia ser uma notícia espetacular. Ainda a cabeça de jornalista está pensando. Mas não posso, agora eu sou parte dessa notícia, não tenho como vazar, né? Mas graças a Deus temos ido bem, tem sido uma experiência muito boa. Agora a gente viu pela polarização, e a gente viu também aí de uns anos para cá, especialmente, eu acho que até mais de 2018 para cá, a questão do brasileiro falar sobre a política, se interessar. A gente ali nas redes sociais, nós vimos, né, muita gente se engajando, querendo conhecer, dando o seu palpite. A internet gerou esse poder aí. Como que fica, por exemplo, na visão do senhor, como um senador da República, participando de um pleito ali como governador, e nesses 4 anos, a gente, né, completa no próximo mês, dezembro, como senador, a questão onde tem o lado do Carlos Viana, tem o pai, o amigo, o esposo e tudo, mas o crente, o homem de Deus e o senador. Como é que fica essa divisão aí, essa dicotomia? A minha visão, a minha compreensão sobre isso é muito clara. Nós somos parte de uma sociedade. Nós não somos toda a sociedade. Nós cristãos, sejam evangélicos, católicos, sejam outras denominações, nós somos parte de uma sociedade muito heterogênea e muito complexa. E uma sociedade que, para sobreviver, para poder para conviver, ela tem que se gerir. Essa gestão que é a grande discussão que nós tivemos agora recentemente. No passado, os cristãos entendiam que a política não era uma questão ligada a nós, que nós simplesmente deveríamos nos preocupar com a vida espiritual, o que não está errado. E que nós até algumas denominações hoje têm e preconizam isso para ali os seus fiéis. Algumas denominações ainda assim. Isso porque, se a gente for estudar ao longo da história, não foram poucas as vezes que os cristãos também tentaram fazer, né, governos teocráticos. Sim. E terminaram em desastres. Se a gente pegar as cruzadas, por exemplo, vou pegar uma história. As cruzadas em que se entendeu que o reino do céu se faria mesmo pela arma, como Pedro, quando cortou a orelha. Se esqueceu o que Jesus disse quando Pedro cortou a orelha de Malco. Então foram para as cruzadas, mataram muita gente. Haviam lá aquelas legiões enormes de cristãos armados, e isso terminou num fracasso redundante. Várias e várias vezes, as propostas dentro de uma visão teocrática, elas não geraram unidade em sociedades. Não foram poucas as vezes também, por exemplo, em que os cristãos em governos promoveram grandes perseguições aos judeus, né, aos povos muçulmanos, assim como os muçulmanos hoje. Nós aprendemos com a Reforma Protestante que o princípio de uma sociedade é uma sociedade separada, uma sociedade laica, que a sociedade tem que se gerir e as igrejas têm que se gerir com a liberdade delas. Claro. Boa parte dos nossos irmãos muçulmanos não entenderam isso. Eles ainda entendem aquilo que Maomé falou mesmo sobre a questão da espada, né? Ou você converte ou cortar o pescoço. Isso geralmente cria situações muito complicadas. Então, essa experiência nós não podemos deixar de trazer para a política, que é a nossa, como cristãos, a nossa contribuição em uma sociedade mais equilibrada, mais justa, mas uma sociedade que nos respeite. Porque quando nós nos ausentamos da política no passado, e isso é recente no Brasil, a gestão da sociedade começou a querer criar leis que nos impediriam de exercitar a nossa fé da maneira que nós queremos. Sim.
houve aí um grande movimento de reação dos evangélicos, especialmente brasileiros, que se organizaram. Surgiu desde a Constituição de 88 em crescimento a chamada bancada evangélica e que hoje tem uma representatividade muito importante no país. A gente não pode cometer o erro de achar que nós somos o poder, né? O poder ele é transitório, o poder ele vai de acordo com uma sociedade que se vê respeitada no todo. Então, eu sempre coloquei isso nas igrejas e para as pessoas. Olha, eu sou um senador evangélico, mas eu sou um senador de toda uma sociedade. E a gente precisa respeitar esse diálogo, especialmente onde eu estou no Senado, ele é obrigatório. A Câmara dos Deputados, ele é bem diferente. A Câmara dos Deputados é a chamada Casa do Povo, é onde a discussão é mais exacerbada mesmo, é onde os deputados gastam discursos grandes. Até pelo ofício, do deles deputado, lá. do parlamentar ali, para ser a nossa voz ali. Né? Agora, o Senado não. O Senado é a Casa dos Estados. Quando a pessoa fala assim, o Senado tem que estar muito próximo do povo. Sim e não. Sim, no sentido de entender as políticas que se quer e o Senado, como revisor, deixar passar. E não porque nós não representamos o discurso popular. Nós representamos o Brasil junto às nações, os acordos internacionais, as embaixadas brasileiras, o controle de todas as agências de controle do país. O Senado tem uma função a fiscalização também do Executivo. Do Executivo e do Judiciário. Do Judiciário. Essas são funções diferentes do Senado. Então, no Senado, hoje nós somos 10 evangélicos, passaremos a ser 14 a partir de fevereiro. Que ainda não chegamos na representação que seria ideal para nós, que seria em torno de 25 senadores evangélicos. Que é o que compõe a média percentual dos evangélicos com relação à população. Na população, né? Exatamente. Agora, nós vamos para lá para quê? Para a gente impor uma visão nossa como cristãos, para nos impor como evangélicos? Não, de jeito nenhum. A gente está ali para dizer, olha, nós queremos uma sociedade justa, sem corrupção, porque a gente precisa ser sal da terra, a gente precisa ser luz. A bandeira da verdade, a bandeira da justiça, né? É isso aí. Então, esse limite de poder, ele precisa ser muito bem entendido, Felipe. Enquanto o senhor falava, eu estava lembrando da minha época de adolescência. Eu fui lá atrás, né? Nossa, se ele foi lá atrás, então eu... O Carlos Viana estava no ginásio. Carlos Viana estava no ginásio ainda. E eu me lembrava daquela época, o saudoso pastor Glaicon Terra Pinto, de quem eu era ovelha, né? Me apresentou, inclusive, na igreja, quando eu era um bebê ainda, meu padrinho de casamento na época, e eu vi de perto um pouco dessa repulsa que certas denominações têm com relação à questão do cristão e da política. Ao mesmo tempo, não sou um grande entendedor do assunto, mas nos últimos 25, 30 anos, de lá para cá, a gente vê uma evolução assim muito grande nesse assunto, mais discussão, a igreja, os próprios cristãos mais abertos a conversar a esse respeito. E aí, aproveitando essa deixa, eu queria aproveitar para poder colocar mais uma pessoa nessa conversa aqui com a gente. Vamos lá. Para poder engrossar o caldo. Já estamos aqui de peso, então eu queria convidar para poder estar com a gente aqui, de forma online, o líder do GAP, que é o Grupo de Ações Políticas da Lagoinha, o Carlos Said Pires. Muito bem-vindo, Carlos. Muito obrigado. Olha prazer só, imenso. grande Carlos. Prazer falar com vocês. A honra é nossa aqui, ó. Olha só, o senador da República, o Carlos aqui, não precisava nem ter o pleito lá de 30 de outubro lá, não. Aqui só os caras fera aqui. Quem sou eu? A honra é toda minha aí, pastor Serginho, pastor Léo, quanto tempo, né, que a gente não se vê. Pois é. Felipe, senador, assim, admirador do seu trabalho. Uma honra muito grande aí participar com vocês. Muito bacana, bom, Carlos, muito bom. Já trazendo você então, Carlos, para esse tema que eu acabei colocando assim, você tem um pouco dessa visão também de um crescimento nessa cultura cristã ligado à política das últimas décadas? Isso é real também, aí para você que é um especialista? Muito, Felipe. A gente tem visto, principalmente nos últimos anos, né, as pessoas discutirem política, realmente, né, debaterem política. Muitas pessoas sempre se basearam naquela falsa premissa, né, de que futebol, religião e política não se discute. E quando a gente começa a entender a importância, né, o impacto que a política tem na vida de todo cidadão, isso abre aí para a gente uma
uma discussão, a importância da discussão em todos os âmbitos. E é interessante que as pessoas conversavam, né? Era legítimo conversar de política em outros espaços, mas na igreja isso não era possível, né? Então, o que a gente tem visto aí nos últimos anos, né? Principalmente eu posso falar de 2014 para cá, é cada vez mais um amadurecimento e uma participação mais engajada aí na igreja também, na discussão política, né? Eu vejo que nós, como igreja, estamos aprendendo, né? A igreja está aprendendo a lidar com esse assunto. Talvez porque durante muitos anos ela deixou esse assunto muito afastado dela. Quando ela tenta retomar, quando ela tenta trazer para perto de novo, você vê um grupo que vai entendendo, que já conhece, já sabe lidar com o assunto, consegue orientar outros, mas você vê uma grande massa que está tentando ainda entender como que isso tudo funciona, qual que é o limite, né? Até onde eu posso ir, até onde o cristão pode se envolver, ou tem um limite, ou ele pode se envolver em tudo, até onde é bíblico, né? As pessoas têm muito medo de ferir as regras da palavra, os mandamentos da Bíblia. Então, eu vejo muito isso. Muitas pessoas com medo de pecar contra Deus ao falar sobre política, né? Agora, o pastor Léo, não é fácil, porque quando a gente fala na política, a gente está falando de uma coisa, Carlos, assim, muito ampla. Quando a gente começa a definir do que é que nós estamos falando em quê? Em leis, política. Nós estamos falando em administração pública, política. Nós estamos falando em políticas públicas. E não é simples, o país é muito complexo. As leis são complexas, a estrutura do país são complexas. O que as pessoas, assim, mais importante que eu vejo de bom, é que, por exemplo, numa discussão em que a gente vai levar agora no ano que vem, a partir de fevereiro, com mais intensidade, a questão do aborto. O Brasil já tem uma lei sobre o aborto muito clara, em quais situações uma mulher pode optar pelo aborto. Isso está muito claro na sociedade. Aí me vem, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso, e dá um voto dizendo que aquilo dali não vale, que o aborto pode ser para todas as pessoas. Está errado. Essa discussão ela tem que ser feita com a sociedade. Então, quem tem que dizer quais são os limites é o parlamento, que representa a população. E o Brasil está muito confuso, porque essa questão dos poderes está tudo muito misturado. A gente viu nas eleições. Né? O Tribunal Eleitoral com as decisões chocando a gente, mas é um tribunal que tem legitimidade, a gente não pode mudar, né? Não podia mudar a regra do jogo durante o jogo, né? Não tem jeito, mas a gente tem que debruçar agora, falar, peraí, essas decisões que foram tomadas no Brasil, nós precisamos repensar como sociedade. Limites para o Supremo Tribunal Federal, limites para o TSE. A gente não pode incentivar o delenda, né? Que ela destrói tudo. Senão daqui a pouco o povo invade lá, quebra tudo. A gente já teve situações assim. A gente precisa ter essa discussão. E essa discussão, os cristãos, pastor Felipe, têm que participar dela. Porque se a gente não estiver lá na formação das leis, nós vamos naturalmente ser atingidos por elas. Porque a Bíblia nos obriga a respeitar as leis. Claro. No tempo do apóstolo Paulo, as leis vinham de um só. Era o imperador romano que dizia o que fazer e a gente tinha que ficar quieto. Ponto, acabou. Hoje não. Hoje nós somos chamados a essa responsabilidade. Como sociedade, como cristãos, participar para que essa sociedade seja mais justa, para que ela tenha valores de defesa da vida, para que ela possa ser um centro de respeito uns pelos outros, até nas diferenças. E para nós cristãos isso é muito mais desafiante do que para quem não tem uma vivência ou procura viver a fé. E aí até mais sensível também, né? Porque isso é pauta das pregações, é pauta do nosso trabalho. Aí eu pergunto para o Carlos Felipe, né? Porque aí para ficar, né? Então, é Carlos ou Felipe? A gente chama de Carlos, está tudo certo. Mas, Carlos, e aí dentro dessas pautas, por exemplo, o posicionamento do cristão, ele tem que assumir, que foi até, a gente viu, né? A religião não deveria ser pauta ali da campanha política, não é? Mas o cristão teve o voto do religioso em si, ele teve um papel fundamental, a gente pode até dizer que seria um papel de protagonismo. Essa representatividade aí, principalmente para essa nova configuração que a gente vislumbra para 2023, como o senador falou, o cristão precisa de ter ali debater, precisa de conhecer. E o que faz para quebrar essa questão de não misturar, para não macular a igreja?
É uma pergunta muito interessante. As pessoas, geralmente, elas têm uma dificuldade de entender. Quando a gente fala de Estado e igreja, e política e cristianismo. São coisas diferentes. Quando a gente fala de Estado e igreja, realmente não se misturam. São duas esferas independentes e precisam caminhar de forma independente. O Estado ele não pode interferir nas decisões da igreja, como a igreja não pode interferir nas decisões do Estado, como o senador Carlos Viana falou muito bem. Agora, quando a gente fala de política e cristianismo, o senador também apresentou a política como algo bem amplo, algo que envolve desde a formulação de leis, a formulação de políticas públicas, a gente fala aí dos 3 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Mas quando a gente fala de formulação de leis, toda formulação de política pública, ela é embasada por algum tipo de ideia, é influenciada por ideias, pela cosmovisão, pela nossa corrente, por alguma ideologia. E as pessoas, muitas vezes, quando elas tentam calar os cristãos, elas começam a fazer com que as pessoas confundam esses conceitos. Falam assim, olha, você é igreja, você está querendo interferir no Estado. Falo, não, eu sou um cristão e como cristão existe um fundamento bíblico, ideias que eu defendo, que eu posso e devo influenciar o meio político. Política ela é feita por influência. A formulação de leis, de políticas públicas, elas são feitas à medida que as pessoas que fazem, elas são influenciadas por alguém. E como cristãos, nós precisamos entender esse papel, essa chave, de que nós podemos e devemos influenciar. É aquilo que Jesus falou lá sobre a mostarda, sobre o fermento, é aquilo que a gente coloca um pouquinho para gerar, para crescer. Então, é legítimo que nós, cristãos, influenciarmos a política e não caímos nesse ponto de que Estado, que nós estamos misturando Estado e igreja, são coisas independentes. Então, quando a gente fala agora nessa nova configuração do Congresso, o senador falou muito bem aí que não é o número ideal ainda de senadores cristãos, mas nós estamos caminhando para isso. E quando a igreja começa a entender que representantes que estão lá podem influenciar a formulação de leis, podem influenciar políticas públicas, eu passo a enxergar a política de uma outra forma. Até a minha influência mesmo na minha comunidade, conversando com as pessoas, com os meus colegas de trabalho, ela passa a ser diferente. Eu passo a entender que eu sou um influenciador e que aquilo que eu creio, a partir da minha fé, pode sim influenciar as pessoas e a formulação de políticas públicas, a formulação de leis. Muito bom, Carlos. Excelente a sua participação aqui junto com a gente. Já quero te agradecer por você poder contribuir com essa discussão aqui nossa. Muito obrigado, que o Senhor te abençoe cada vez mais aí no GAP, nesse grupo de ações táticas. Tem feito um trabalho lindo dentro da igreja, conscientizando os cristãos a respeito dessa importância, da influência mesmo na política, com os valores da fé, com os valores da Bíblia, com os valores cristãos. Obrigado, que o Senhor te abençoe mais e mais aí, viu? Eu que agradeço, o prazer foi imenso. Contem sempre aí comigo, com a minha participação, e que tenhamos cada vez mais pessoas engajadas, pessoas que influenciam, porque esse é o caminho aí para a transformação do nosso país. Maravilha. Obrigado. É muito importante, né, gente? Como é importante. Eu me lembro que teve uma pregação que mexeu muito comigo. O pregador, ele falou sobre Daniel. Daniel era um profeta de Deus, era um homem de Deus, um jovem de Deus, que não é que ele nunca errou, mas no registro bíblico você não vê um erro, um pecado dele ali descrito. Ou seja, ele é retratado nas Sagradas Escrituras como um homem que foi exemplar e que foi colocado num lugar político, né? Ele teve que exercer funções políticas dentro de uma nação que era completamente contrária à fé dele, dentro da Babilônia, dentro de costumes totalmente diferentes daquilo que era a sua própria fé. Mas em todo momento a Bíblia demonstra Daniel não apenas como um grande profeta, não apenas como um homem excelente, não apenas como alguém de caráter, mas também como um bom governador. Vamos dizer assim, essa fronteira, ela é
interessante, de tênue, de cristianismo e de política. E a gente, quando vê a história, há uns 4, 5 anos, quando começou aquela diáspora de africanos e árabes para a Europa, a Alemanha é um país hoje muito receptivo a isso. Eles têm uma consciência muito pesada sobre o passado. Eu morei na Alemanha 6 anos, trabalhei, e era um país muito diferente quando eu fui jovem lá. Você sentava no metrô, o pessoal levantava, te deixava sozinho. Coisa. Hoje não. Hoje é um país que busca rever. Então, eles receberam lá uma comunidade perto de uma cidade de Munique, em torno de 850, quase 5 mil imigrantes muçulmanos. Fizeram um campo, usaram lá um lugar de refugiados. E a comunidade... Aquela guerra da Síria. Também, o pessoal que veio atravessando, chega na Grécia, os gregos não querem, joga para frente, né? Aí a Hungria também não quer, joga para frente. A Polônia não quer, joga para frente. Aí eles vão parar lá na Alemanha. E eles estavam lá e começaram a atrapalhar o conforto alemão, pedindo nas portas comida, pedindo roupa para bebês, porque os muçulmanos têm uma taxa de fertilidade muito mais alta, né? Sim, entre eles. Tem muitos filhos. Muitos filhos, né? E os alemães começaram a ficar incomodados com isso. Isso começou a gerar uma discussão na Alemanha política sobre aceitar ou não imigrante, como é que era essa história alemã e tal. E resultado, e um pastor luterano, eu lembro bem o exemplo, a comunidade se reuniu na igreja com os representantes políticos para poder tirar de lá os refugiados, que eles não queriam os refugiados, porque a vida estava muito cômoda, né? Pensar bem, poxa, estou aqui... Aí o pastor luterano fez um discurso excepcional, dizendo assim, olha, se nós tivermos que lutar para tirar essas pessoas daqui, tudo aquilo que nós pregamos nessa Bíblia aqui, nós temos que rasgar e jogar fora. A gente tem que fechar essa igreja e nós temos que esquecer tudo aquilo que nós vivemos como cristãos. Isso foi de um impacto tão grande na sociedade alemã que os alemães começaram a repensar. E o resultado foi que, ao abraçarem a comunidade dos alemães, na época, o resultado, 850 batismos. Olha só. Aí eu lhe pergunto, quantas pessoas são luteranas no mundo? Vamos dizer, depois do neopentecostalismo, né? De repente, estava ali o desafio de um país que recebeu, quebrou as próprias regras, vamos dizer assim, do conforto, e a igreja fez o papel dela como sociedade que abraça, uma sociedade que ampara. Isso é política também, é parte de uma política. E já outros lados, na Polônia, isso não acontece. O cristianismo da Polônia é duro, entende que o estrangeiro lá não tem vez. Na Hungria, a mesma coisa. São visões diferentes dessa mistura entre uma sociedade, entre como gerir essa sociedade e como nós vivemos o nosso lado cristão. Quando o centurião chega em Cafarnaum e pede a Jesus para curar a filha, Jesus podia ter falado assim, não tenho nada com você vai para lá. Não, eu vou lá. Vai me trazer problema. Vai me trazer problema. Não, eu vou lá na sua casa. Cadê? Deixa eu olhar aí o que está acontecendo. Essa é a minha visão da política. Sou evangélico, sou cristão, tenho meus posicionamentos, mas em momento algum eu deixo de conversar com quem queira conversar de uma forma diferente. E atender a necessidade daquele que chega, né? Daquele que é a sociedade. Sim. Somos nós. Assim, nós temos que dizer isso. Olha, nós somos uma sociedade inclusiva. Isso não é um discurso da esquerda. Nós somos uma sociedade que quer porque Jesus ama a todos. Claro. Sim. Né? Nós somos uma sociedade que recebe o estrangeiro porque Jesus falou que a gente tem que dar ao estrangeiro o atendimento. Nós somos uma sociedade que vai à cadeia visitar o bandido que cometeu um crime porque Jesus mandou que a gente fosse lá. Isso é política, gente. Verdade. Não é? Concorda comigo ou não? Sim. Minha visão, com certeza. Estou viajando Essas muito. pautas aí são da igreja, né? E o bem maior que nós temos é esse, é o amor, né? É o que Jesus ensina o tempo todo, o amor ao próximo, o amor uns aos outros. Mas esse tema é tão completo que a gente não pode ficar em um bloco só, né? Temos que ter um outro bloco inteiro para poder falar sobre isso, não é não, Sérgio? Eu estou aqui já quase que precisando de amarrar aqui para falar. Mas... É muita coisa. Então, assim, vamos tomar um tempinho só para você tomar uma água rapidinho. Vai lá na geladeira, pega a sua água, bebe, já volta, senta no sofá para poder voltar com a gente, que daqui a pouco a gente volta. Sensacional, meu povo, de volta aqui depois dessa aguinha para a gente falar desse assunto
top, que mexe assim, deixa a gente com os nervos à flor da pele, mas agora de uma maneira muito tranquila, muito serena. Para quê? Para a gente entender qual é o nosso posicionamento enquanto homens, principalmente, e enquanto cristãos nesse contexto político. E aí eu quero perguntar mais uma vez para você, religião e política devem se misturar? Estamos aprendendo aqui no nosso Agora é com Eles, aqui contando com a participação especial do senador da República, Carlos Viana, aqui de Minas Gerais. Senador, sim, a gente falava no bloco anterior sobre essas pautas que são inclusivistas e que, de fato, a igreja as defende. E a gente vê algumas posições ou algumas correntes ideológicas trazendo-as ou tomando-as para si. Tentando monopolizar. Isso aqui é nosso, tentando monopolizar ali. Aí criando aquele monopólio das virtudes para tentar ali fazer só aquela propaganda eleitoral. Quando a gente fala sobre essas pautas inclusivistas e a gente viu a polarização esquerda-direita, a igreja ela se posiciona como para fazer a diferença sem fomentar essa briga. Tem jeito ou não tem? Tem. A questão é que a própria palavra, o conceito de inclusivo, ele é muito usado hoje nas questões, por exemplo, ligadas a LGBT, minorias. Raciais. Mas a palavra inclusivo, ela é muito mais ampla. Ela é o inclusivo, por exemplo, o ensino público que permita às pessoas adquirir conhecimento e riqueza. Porque a grande riqueza de uma sociedade é o conhecimento. Sim. É a capacidade da pessoa de ler, entender e mudar a sorte dela. Eu falei muito isso durante a campanha. Isso é um assunto que não se discute. Porque nas nossas igrejas, quando a gente olha o perfil dos evangélicos, por que nós crescemos tanto? Claro que entre nós que somos da fé, a gente sabe que é a bênção de Deus, porque o Evangelho, que o Espírito Santo é quem convence, somos nós. Sim. Quantos e quantos pastores, pessoas que caíram, mas o Evangelho continua cada vez maior, porque Deus vai agindo. Agora, quando a gente analisa como Deus age, ele não age assim, sem planejamento, é algo muito interessante. Quando Jesus veio, o centro do mundo estava ali, naquele Oriente Médio, né, com estradas que ligavam para Roma, para a Grécia, para o Egito, para a Índia. Ele chega no momento em que a palavra sai com muita rapidez, tinha navio. Oportuno, né? É oportuno, então Deus tem um planejamento para isso. Então nós crescemos por quê? A pessoa vem para a igreja e dentro da igreja ela chega com aquela carga da sociedade de que ela é pobre, negra, ela é de favela, ela é de periferia. E quando ela chega no nosso meio, a gente diz para ela assim, não, você é fruto do amor de Deus, você é uma pessoa importante, nós queremos que você esteja conosco, que você cresça. Aí se a pessoa não lê, ela aprende a ler, porque ela quer ler a Bíblia, ela quer participar dos debates, e isso vai transformando Se antes rejeitada em outro meio ali, ela passa a ser aceita e com atividades para poder fazer. Né? A ideia, por exemplo, do Estado laico, como o Carlos disse, nasceu conosco na Reforma Protestante. Sim. Do Estado que separa a igreja da administração, mas um Estado que tem que incluir a todos. Nós, no Brasil, ainda não conseguimos chegar nesse ponto. Porque aí é esse conflito de extremos, né? Ali a igreja era o poder de Estado naquela época, aí depois, não, tirou, foi para outro extremo. A igreja não tem que fazer. A gente tem que pegar esse equilíbrio aqui, né? Olha, no Brasil, essa questão da inclusão, a esquerda pegou isso com muita força. Né? É sempre a esquerda que inclui, a esquerda que sobe favela, a esquerda que... Não é verdade. Isso é uma política de Estado. É política de Estado, não é algo por causa exclusivo de uma corrente. Não. É algo que é responsabilidade do Mas Estado. isso passou a ser até como um dogma ali da esquerda por causa dos seus precursores, né? Que tentaram mover ali a revolução do proletariado. Né? Porque quem é o setor da sociedade, o primeiro a abraçar todos com inclusividade? Somos nós. Sim. A igreja tem isso. Então, essa nossa influência tem que estar na política brasileira. A gente tem que levar essa visão de que a política de Estado, ela tem que ser uma política com o princípio cristão de ajudar todos a serem iguais. Porque todos são importantes. Isso é um princípio da democracia que a gente vive no nosso dia a dia aqui, que o próprio Jesus colocou. É tão interessante na Bíblia a gente olhar isso. Quando Jesus multiplica os pães,
Está lá que a multidão, que a confusão de gente, todo mundo confuso. O senhor vai falar isso aí daqui a pouco a turma aí vai falar, já vai entrar com a teologia aí da libertação, falando que isso aí já foi a quebra do monopólio. Nesse ponto, pelo menos a gente tem que citar aqui um Papa, que é aquele João Paulo II, a quem eu conheci, inclusive, tive o prazer de conhecer, não é, que acabou com isso, né? Um Papa que veio do socialismo da Polônia chegou e falou, não, essa conversa aqui não. Quebrou isso e agora tenta voltar. Você vê que os nossos irmãos católicos estão divididos num momento muito difícil da igreja em relação à questão da política. Porque entrou-se na política da teologia em se achar que a política divide a sociedade. Quando na verdade deveria unificar. E tem que unificar. A gente tem que estar aqui como pauta. Porque qual que é o grande recado dos nossos cristãos? Nós queremos respeitar, mas nós queremos ser respeitados. Esse é o ponto. Olha aqui, eu sou o senador evangélico, respeito todos, mas respeito o meu lado. Quando o Supremo, por exemplo, veio com a lei da homofobia, igualando ao racismo, que poderia inclusive levar para a cadeia os pastores, padres, presbíteros, Deus me deu a oportunidade de estar sentado ao lado no horário de almoço com um dos ministros do Supremo, na época presidente. E eu dizer para ele, ele perguntar, senador, por que os evangélicos criticam tanto o Supremo? Criticam porque nós entendemos que os senhores estão ultrapassando a lei. Ele deu um exemplo, a questão do aborto. Nós entendemos que o aborto, como está lá, não pode passar, nós somos contra. Não, mas isso é uma questão que o parlamento vai decidir. Então, o senhor falou certo. A questão da homofobia. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos arrancar o livro de Romanos? Nós vamos publicar uma Bíblia nova? Eu falei isso para ele. Gênesis. Nós vamos fazer isso, ministro? Ele falou, não, o senhor tem razão. Nós vamos fazer de uma forma tal que a questão da fé seja preservada. Nós vamos modular a aplicação da lei para que não haja um conflito com as religiões. E foi cumprido. Tanto que quando o Supremo deu a decisão, ela não foi comemorada por quem estava nos atacando. Porque a intenção do processo era nos criminalizar. Hoje, um pastor, ele pode falar, ele vai enfrentar, às vezes, um promotor ou outro que se entende acima da lei, mas isso não leva a nada, porque a legislação nos permite o discurso da liberdade, como nós queremos dentro da Bíblia. Mas isso foi conseguido, pastor Sérgio, pastor Felipe, na política. Claro. Porque se não é a política da gente estar lá participando da bancada evangélica, estar visitando, levando... A situação poderia hoje ser muito mais grave. Eu me lembro aqui, um tempo atrás, na época do De Tudo Um Pouco, a gente recebeu aqui um período, hoje eleita senadora também, Damares Alves, e ela falando que algumas outras pautas que eles colocavam lá para aprovação, assim, no meio de alguma outra coisa lá, que se não fosse ela ali estabelecendo, gente, isso aqui não, para dar esse alerta, porque tem essa astúcia. Então, acho que é importante... A gente evidencia, né, a participação aí do cristão na política para observar essas pautas que para todos nós são muito caras. E agora aqui, como a gente também é um programa para homens, mas é um programa inclusivista. A gente não é aquele clube fechado, não. Aqui, mulher, senador, tem voz e tem vez, não é não, Filipão? Com certeza. Eu acho que, no fundo, são elas que mandam. Né? Exatamente. Eu falei, as nossas esposas, né, nesse último pleito, elas tiveram ali a votação, foram eleitas com mandato vitalício, né, para mandar na gente. Né? Estamos amando delas. E, por falar nisso, no nosso Agora com Elas, a nossa querida pastora Márcia Rezende, para entrar um pouquinho na nossa conversa também. Márcia, fala para a gente. É um assunto tão importante, né? Política e igreja. Será que é possível? Claro que é possível, é necessário. A Bíblia fala tanto sobre política. Na verdade, o reino de Deus é um reino, é um reinado, tem um governo, tem um rei. Jesus é o rei dos reis, ele é o príncipe da paz. E o nosso reino terreno, ele é comparado ao reino dos céus. E nós precisamos entender que tudo o que acontece no mundo espiritual acontece aqui no mundo real. Por isso nós precisamos estar atentos àquilo que a palavra de Deus nos ensina. Existe hierarquia, existe autoridade. E aqui na terra, nós somos também submissos
submissos a autoridades. Nós precisamos entender que tudo na nossa vida tem a ver com política. Assim como existe a lei de Deus, os estatutos, os mandamentos, que é a palavra de Deus, a Bíblia, existem as leis dos homens, feitas pelos políticos. E tudo na nossa vida tem a ver com a política. Se a gente está com a igreja aberta ou fechada, agora nessa pandemia, por causa da política, se a gente usou máscara, se a gente tirou máscara, os preços que a gente paga em tudo que a gente compra, que a gente consome, as leis de trânsito, para casar, para ter filho, para registrar tudo tem a ver com política. Então a igreja precisa falar sobre política, ensinar os seus liderados. Nós, como líderes, pastores, precisamos ensinar os nossos liderados, ensinar os nossos filhos a se envolver. Claro, de uma forma saudável. A igreja jamais deve obrigar ninguém a votar em ninguém. E vocês continuem aí falando sobre esse assunto no estúdio e que nós possamos falar sempre sobre isso nas nossas casas, nas nossas células, nas nossas igrejas. Na verdade, aprendendo, trocando ideias, ensinando e preparando essa nova geração para o futuro, aliás, para o presente, entendendo que tudo ao nosso redor tem a ver com política. Então, ignorar a política, a igreja ignorar a política, é a igreja não ensinar. Existem ideologias, comportamentos que precisam ser ensinados e que precisam ser observados ao nosso redor. Quem a gente vai escolher para governar a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação, se eles pensam como nós, se eles estão alinhados com os princípios da palavra de Deus. E claro, isso tem tudo a ver com a gente, tem tudo a ver com a igreja, tem tudo a ver com o cidadão. Beijo para você, Márcia, querida. Márcia, nossa parceiríssima aqui na Rede Super também, no nosso Sempre Feliz. Gente boa, se candidatou, né, no pleito lá de outubro, como se lançou a deputada estadual, né? Sim. Teve uma votação expressiva. Infelizmente não votada, foi. Né? Oi? A mulher mais votada, se não me falha a memória, aqui, como deputada mas é uma construção. A política é uma constante. É como eu falei, na questão do governo, foi um passo, é um avanço. Porque as pessoas têm que saber que você quer estar na vida pública, saber quem é você. É uma construção. Agora, ela falou algo muito interessante. A construção das leis. A gente precisa entender como a sociedade funciona. Porque como a gente é complexo e como a gente muitas vezes ficou longe da política, a gente fica muito suscetível. Os evangélicos hoje são muito suscetíveis a informações erradas. Vou citar uma, por exemplo, eu sou muito cobrado, nós temos que fazer um impeachment de ministro do Supremo. Isso não é possível. Mas o Senado é o único que pode fazer. O Senado é o único que pode fazer quando há cometimento de crime. Por quê? O apóstolo Paulo, em Romanos 4,15, se eu não estou enganado, porque eu estou tentando ter essa memória de ser um cristão mais... fazer uma escola bíblica. Isso aí ninguém tem, meu. Isso aí é tranquilo. Aí é bom. O bom do celular é esse aí. Isso aí, o apóstolo Paulo nos dá uma aula de direito constitucional maravilhosa na Carta aos Romanos, onde não há lei, não há pecado. Então, a gente tem que tomar cuidado com a lei. Sim. A questão dos ministros do Supremo, por exemplo, a Constituição de 88 deu a eles um poder para que eles pudessem sobreviver ao governo militar. E há uma exceção. O senhor foi aprovado, 4,15 deu certo. Glória a Deus, então já estou estudando. A sabatina aqui do... Passou a sabatina. Estou estudando. Aí tá bom. E ele, quando fala isso, ele está nos dizendo o caminho. A gente tem que tomar cuidado com as leis. São elas que vão nos direcionar como sociedade. Então, nós temos que estar lá discutindo. Não, essa lei não é boa. Essa lei aqui não vai trazer liberdade, essa lei não vai trazer igualdade, essa lei não... Porque uma lei tem que ser fruto de uma discussão. Quando ela não é, a lei morta. As pessoas não cumprem. Quando fala aí da discussão da lei, o nosso legislativo, nós vimos aí que ele ficou, assim, a nossa percepção, inerte diante de algumas outras situações, que é quem é normalmente ali que faz as leis. Nessa configuração posterior aí para 23, sim, o Senado mudou e a base conservadora também, sim, mas os evangélicos aumentaram, não é o desejado. Assim como também na Câmara Federal. Subiu, né? Subimos de 150 e poucos para 185 evangélicos. Dentro desses dados, o senhor acha, também falando aí daquilo que para nós também é muito caro, biblicamente, sim, falando, que é a unidade... Sim. É possível ter uma coesão desse grupo, nesses dois blocos, Senado, né, o Congresso como um todo, para que
façamos valer as boas leis que a gente já tem? É possível. A bancada evangélica, ela tem princípios muito firmes e comuns. Tanto que, por exemplo, a discussão sobre a presidência o ano que vem é uma eleição muito concorrida. Sim. Porque quem está à frente da frente evangélica, quem preside, tem acesso direto com o presidente da República. E não vai ser diferente. Pode entrar qualquer governo que, a partir de agora, pastor Felipe, eles vão ter que nos respeitar. Porque nós nos posicionamos de uma maneira muito altiva. E já se fala muito também, por exemplo, no Eduardo Girão como presidente, né? Não, o Girão... O Pazuello, que é uma foi pessoa sensacional, o Girão. Tem uma dificuldade no grupo por ser espírita. Então, como a maioria dos nossos, assim, isso gera uma dificuldade. Ele é uma pessoa maravilhosa e é uma das pessoas mais aguerridas conosco na nossa base. Mas a gente tem uma dificuldade. Então, o pastor Sóstenes, que é um grande líder, tivemos o Cezinha, né? E eu vou colocar o meu nome. Nunca tivemos um senador presidente da frente parlamentar. Eu acho que é possível, por que não, nessa história? Mas a gente... E já vem com o know-how de ser o vice-líder do governo. Estamos como vice-líder e ajudamos muito o governo no ano passado, nesses 4 anos aqui, especialmente por Minas Gerais. Mas na questão, por exemplo, dos desafios, pastor Sérgio, a gente precisa saber como as coisas funcionam. Porque se a gente começar, os ânimos exaltados, como estavam na eleição, se a gente começa a fazer discursos ainda mais de colocar fogo, o pessoal entra e quebra tudo, como eu disse. E não é isso que a gente quer. Mas a gente precisa ter a coragem de dizer como nós vamos mudar. Então a gente precisa primeiro entender a lei. Essa turma vai tomar posse, serão diplomados em fevereiro. Então não adianta repensar que março já mudou tudo. Não, porque tem processo que precisa ser respeitado. E são 81 senadores, 513 deputados. Né? Isso tudo tem que ser uma formação de blocos para se discutir. Há um sentimento hoje entre os parlamentares que é preciso mudar. Não tirar, acabar com o Supremo, com o TSE, mas a gente tem que impor limite. Sim. Porque a Constituição deu a eles poderes para proteger a Corte. Só que esse poder no passado era contra a ditadura. Hoje não, hoje virou um ativismo. O ministro senta lá, põe uma toga preta e fala assim, não, eu entendo que tem que tirar o comentário até pelas decisões monocráticas. Está errado, né? Isso. Precisa rever isso. Isso tem que ter um limite. Um dos primeiros passos é o parlamento se posicionar. Por exemplo, não há uma definição na lei. Então, o ministro do Supremo não pode tomar uma decisão, nem ele, nem os outros. Tem que devolver para o parlamento. Até interpretativa, como foi feito, né? Exatamente. Por exemplo, eu me lembro que há 10 dias da eleição lá do segundo turno, foi votado dentro do TSA o poder para o ministro Alexandre Moraes, que ele seria o censor do Brasil ali. Isso está errado. O TSE é um tribunal que legisla. Não está na lei, por exemplo, questão de cotas sobre dinheiro de fundo. Não era o TSE quem tinha que definir isso. Nós temos uma cota para mulheres, uma cota para negros. Não era o TSE. Isso tinha que ter voltado para o parlamento dizer, é essa a nossa forma de entender. Esse limite é que a gente precisa colocar. E não vai ser invadindo, como muita gente quis, querer quebrar e vamos fazer... Não é assim. Como a gente fala, empurrando a porta. Tem que ter diálogo, tem que construir um caminho. Responsabilidade. Foi o que eu coloquei. Multiplicou o pão. O que Jesus mandou fazer? Põe o povo em grupo de 1000, né, separado, para poder isso chegar no meio, para que o pão possa chegar a todo mundo. Porque senão vira aquela bagunça, todo mundo querendo, e a gente sabe as cenas de quando não há organização, não há controle. E levando esse exemplo à política, a gente já viu o Petrolão, Mensalão, nisso aí. Isso. E essa questão da corrupção, para nós, ela é fundamental na questão, porque a corrupção é que tira o dinheiro do que o país precisa. Ela é um problema sério, a questão dos desvios. E às vezes o pessoal reclama, mas tem que fiscalizar mesmo. Tem. Sabe, é algo que... há uns exageros também, que às vezes qualquer coisa que cai na imprensa vira um escândalo gigante. Né? Mas nós temos que ter uma luta muito firme contra isso. De dizer, olha, essa questão aqui, para nós é fundamental. A questão da transparência, a questão do controle dessas contas públicas e como isso está sendo usado. Né? É uma guerra.
essa questão. E esse cuidado da igreja e nosso, de uma maneira geral, é para que exatamente a gente não entre em números que eu estava lendo aqui enquanto a gente conversava, mais de 360 milhões de cristãos perseguidos em todo o mundo. A lista aqui dos 50 países que mais tem perseguição é gigante. Afeganistão, Coreia do Norte, Somália, e tudo isso passa nesse entendimento do cristão com relação à política. Então você não se furte de estudar as leis, de saber do que se tratam elas e de eleger pessoas. A gente não está falando de direita ou esquerda, a gente está falando de princípios cristãos, aquilo que Jesus faria, aquilo no qual eu acredito e que você também, eu tenho certeza disso. Então é importante a gente se posicionar, sim, com relação a esse tema. Pastor Felipe, só rapidamente aqui, essa é uma ferida que eu vou tocar nela e que a gente precisa cicatrizar e aprender com ela. Nessa questão do pleito, por exemplo, nós vimos muitos discursos de que os cristãos de esquerda deveriam sair da igreja. Não é assim. Não. Esse é o tipo da coisa que a gente precisa fazer, né, um pedido de perdão. Né, e dizer assim, olha, esse limite foi ultrapassado. A igreja é o lugar de todos. Né? Todos têm o direito de se manifestar da maneira que quiser, de votar em quem quiser. A igreja abraça todos eles, até porque é da nossa... Então, eu vi muitos discursos assim exacerbados que, a meu ver, não trazem a unidade que a gente precisa dentro do cristianismo. A nossa maior bandeira é a palavra de Deus, a nossa maior bandeira é Cristo, e a gente tem que carregar ela acima de todas as coisas, mas nunca esquecendo que nós temos princípios que precisam ser, nós precisamos lutar por eles, né? E ensiná-los à igreja, ensiná-los a todos aqueles que estão junto conosco, né? Verdade. Gente, quero agradecer aqui a presença do nosso senador Carlos Viana. Muito obrigado. Senador, muitíssimo obrigado. Obrigado, pastor. Deus te abençoe lá nesse ano de 2023 até 26, né? Sim. E depois tem mais para frente. Mas nesse novo mandato presidencial aí, seja ali a sua vida um instrumento de bênção junto com os outros irmãos e também já ministrando essa bênção aí aos nossos queridos, os novos deputados federais também que foram eleitos, sejam abençoados aí. A igreja está aqui para abençoar. Amém. Meu filho, né, Samuel Viana, foi eleito. Foi eleito. É membro nosso da Lagoinha. Isso. Está lá, vai ser bênção. Glória a Com Deus. certeza. Vai ser bênção. É isso aí, né, Felipe? Vamos embora? Vamos. Não está vontade, não, né? Aqui a gente fala, Vocês são ilustres assim. de toda forma, fica aqui. Estou falando dos filhos aqui, né? Quando o filho é levado, eles falam assim, cadê a mãe desse menino? Né? Não cuida. Mas quando o filho é bem educado, bem sucedido, a gente fala, o pai logo pula na frente. Tá bem, é desse jeito. A mãe educou bem. Muito bem. Gente, ficamos por aqui no nosso Agora é com Eles, marcando um encontro para a próxima semana. Claro, você vai ter uma reprise, mas um novo programa na próxima semana. E, claro, seja bênção aí onde você está. Não briga por causa de política, não brigou, vai lá, reconcilia, perdoa. Tá tudo certo. Beijo para vocês e até a próxima.